Alô pessoal, aqui é o Alisson Water falando aqui do meu laboratório da Universidade da Califórnia em San Diego, e eu fui convidado pela Ellen Ferraz para falar um pouco sobre uma perspectiva de tratamento científico ou metodologia científica que poderia ser aplicada para Phelan-McDermid. E a primeira coisa é entender, né, que é uma doença que hoje em dia a gente já sabe qual que é a base genética, então são deleções no braço curto do cromossomo 22 que levam à perda de função do gene SHANK3, né, ou SHANK3. E sabe-se muito pouco, né, é um gene relativamente novo, então sabe-se muito pouco como é que esse gene funciona, né? O que a gente sabe até hoje, na verdade, temos algumas indicações que ele codifica com uma proteína que faz parte ali, uma proteína talvez até estrutural, que dá apoio para a formação da sinapse, ou seja, daquela conexão nervosa que permite o tráfego de informação entre uma célula nervosa e a outra, né? Então é isso que a sinapse faz. Defeitos nessa transmissão, nessa conexão nervosa, leva a alterações de microcircuitos no teu cérebro que num nível mais acentuado venha causar uma alteração de comportamento, pode levar ao surgimento de convulsões, epilepsia, atraso intelectual e por aí vai, né? Então, sabe-se do estudo do autismo, principalmente, né, que tem diversas mutações nesses genes que participam aí dessa formação da funcionalidade da sinapse, né? Bom, do ponto de vista terapêutico, científico, o que dá para se fazer, né? Então, vale a pena pensar que, ou imaginar que existem duas opções, né? Eu sempre lembro daquele filme Matrix, onde o Neo ele é oferecido por uma pílula azul, uma pílula vermelha, né? Uma deixa você no estado que você está, no estado contente, no estado satisfeito, né? Que mantém o status quo. E a outra pílula te traz a verdade, te traz aquilo que, não necessariamente aquilo que você quer ouvir, né? A verdade, a realidade pode ser pior do que aquela situação que você está, né? Mas permite com que você explore, que você faça, que você traga o conhecimento. Eu, obviamente, tomo essa outra pílula, até porque eu tenho um filho também que tem uma alteração num gene que causa autismo, né? Então, de uma certa forma, eu tenho aí uma empatia pelas famílias que têm portadores aí de mutações genéticas que levam a esse tipo de situação, né? Então, eu acabei dedicando a minha vida a buscar alternativas que tragam uma melhora de vida ou mesmo a cura, né, para essas doenças genéticas. E existem uma série de fatores ou evidências científicas que me trazem uma perspectiva otimista de que isso seria possível, né? Durante muito tempo a neurociência, os próprios neurocientistas não viam uma possibilidade de reversão de doenças neurogenéticas do desenvolvimento, principalmente através do conceito de que existiria uma janela durante o desenvolvimento, que é uma janela crucial, que uma vez passado esse período crítico do cérebro, nada muda, né? Então, aquele que nasceu autista vai ser autista, aquele que nasceu com uma alteração genética sempre vai carregar essa alteração genética para o resto da vida. As conexões nervosas já passaram desse período crítico e não são mais passíveis de reversão, né? Então, não teria nada a ser feito. Mas no final da década de 90, a gente acaba vendo uma série de experimentos científicos que acabam apontando por uma história que não é bem assim, né? E eu acho que existe um marco aí nessa história, que é justamente de estudos feitos com um camundongo carregando uma alteração no gene MCP2, que é o gene associado à síndrome de Rett, aonde os cientistas reativaram esse gene no cérebro adulto do camundongo que já tinha a doença. E a surpresa foi que esse camundongo passou a se comportar de uma forma normal. Houve uma reversão total ou quase completa da síndrome, né? Então aquele camundongo que apresentava uma série de sintomas e até morrer mais cedo, consegue reverter tudo isso. Isso deu uma chacoalhada numa série de cientistas e pais e famílias. Falaram, opa, calma aí, será que dá para fazer alguma coisa, né? Obviamente essa alteração, essa manipulação genética foi feita no modelo animal,
não é possível fazer isso no humano, né, porque requer ah, uma, ah, uma modificação genômica no embrião. Então, como modelo experimental, você consegue fazer. No humano, você não tem como fazer isso. Mas a gente vai discutir de opções parecidas ou próximas a esse modelo, né? Então, esse conceito de reversão, obviamente, no começo foi muito criticado. Ah, isso só acontece para síndrome de Rett. Ah, isso só acontece em camundongo. Hoje em dia, a gente já até provou que isso acontece em neurônio humano. Você consegue fazer essa reversão independente do estágio da doença. O que sugere que mesmo o indivíduo adulto, né, ele está realmente bloqueado, ele está congelado nesse estado doentio, né, no quadro clínico da doença, mas que se a gente der o ambiente correto para aquela célula, né, os fatores que seriam essenciais para o desenvolvimento daquele neurônio, ele consegue sim recuperar, e é isso que a gente chama de plasticidade cerebral. O cérebro humano é muito mais plástico do que a gente acredita que ele seja, os experimentos e a própria ciência vem mostrando isso ao longo do tempo. Então, muito legal de estar vivendo nessa época onde diversos dos conceitos aí acumulados durante o tempo, nas gerações que eu mesmo cresci ouvindo, né, de profissionais de saúde que não teria o que fazer, que você tem que internar a criança ou esquecer da criança. Isso já, né, nessa poucas gerações já está mudando. Então, tudo graças ao método científico, a metodologia científica que vem sendo empregada para desmistificar esses pré-conceitos que a gente tinha aí, né? Bom, tudo isso é muito bonito, muito bacana, tal, mas e aí, né? O que dá para fazer, né? Então, descobri aí, fiz o sequenciamento genético, né? Alguém da minha família tem realmente uma mutação genética. E nesse caso, por exemplo, vamos pegar aí uma mutação no SHANK3, né? O que daria para fazer, né? Então, existem algumas ideias, né, que a gente tem para buscar essa reversão em humanos, né? Então, a ideia mais simples de se entender, o conceito mais óbvio de se entender, olha, se você tem, né, aquele gene que está mutado, basta você colocar o gene não mutado para dentro da célula, né, e ele vai acontecer essa reversão naturalmente. Na verdade, foi exatamente isso que foi feito com aqueles modelos animais, né, que eu comentei. Bom, aí tem algumas dificuldades, né? Como é que você coloca esse gene correto para dentro da célula, de todas as células, e principalmente das células do sistema nervoso, que é onde a gente sabe que é a origem do problema, né? Estamos falando aí de uns 80 bilhões de células do teu cérebro, né? Como fazer isso? Esse é o conceito que a gente chama de terapia gênica, ou seja, você colocar a versão correta, funcional daquele gene para dentro de uma célula que tem uma cópia do gene mutado. Então a terapia genética, né, ela funciona muito bem no laboratório, porque você tem algumas células aí no laboratório, você usa uma ferramenta para transferir essa cópia desse gene correto para dentro da célula. A maior parte das ferramentas que a gente usa para fazer isso são ferramentas derivadas de vírus, porque os vírus são extremamente eficientes em infectar a célula e colocar o seu genoma para dentro do núcleo, né? Então a gente faz o que? A gente manipula vetores virais para que ao invés deles fazerem isso com os genes deles, eles fazem isso com o gene que a gente quer, com o gene alvo. Então a gente pode colocar uma versão do SHANK3 correta, né? A versão funcional, dentro de um vírus, empacotar esse vírus, a gente sabe como fazer isso, e fazer com que esse vírus infecte as células e coloca para dentro o gene correto, né? Então, muito fácil de fazer isso em laboratório, em placa de Petri, com algumas células humanas. Muito difícil de fazer isso em vivo, na pessoa. Por quê? Primeiro que o sistema imunológico da pessoa vai reagir ao vírus, né? Então esse já é o primeiro, a primeira complicação. Ora, você pode usar um imunossupressor, você pode usar uma variante de algum vírus, por exemplo, um adeno associado, que está associado a uma gripe, alguma coisa assim, que passa desapercebido pelo nosso sistema imune, né? Então existe uma série de vetores que já tem essa característica. O outro grande problema, qual que é a dose de vírus? Quantos vírus? Estava falando aí de 80 bilhões de neurônios, tem que ter muito vírus para entrar nisso daí. Isso é verdade. Então essa dose viral é muito problemática, você precisa de bastante vírus. Por onde que você vai fazer? Você vai injetar isso no cérebro? Você vai injetar isso no líquido que circula pela espinha para, né,
Será que esse vírus consegue realmente cruzar a membrana hematocefálica que protege o nosso cérebro do resto do corpo? Todas essas são questões que não foram resolvidas ainda, né, pela terapia gênica. Existem algumas formas que são, alguns vírus que são mais eficientes do que outros, mas nenhum desses é ideal, né? Mas tem muita coisa acontecendo nessa área e a gente está vindo o que a gente chama de, né, o renascer dessa ideia de terapia gênica que foi muito famosa na década de 90 com a primeira geração dos vetores virais, né? E que ficou dormente aí pelos últimos 10 anos, justamente porque num protocolo clínico, a dose viral que foi colocada numa criança que tinha uma síndrome metabólica, né, acabou sendo demais, acabou matando essa criança. Então, todo mundo parou, porque ninguém esperava que esse efeito colateral dessa terapia fosse tão pesado assim, né? Então, realmente isso fez com que né, toda essa área regredisse um pouco, parasse para pensar, para fazer a coisa com mais cautela. Então, a gente está nesse momento, que é um momento bom. Já erramos, já aprendemos aonde erramos e já conseguimos corrigir, né? Então, uma vez que a gente conseguir solucionar tudo isso, qual o melhor vetor viral, como que a gente vai colocar esse vetor viral dentro do organismo para que ele atinja a célula que a gente quer que ele atinja, né? Além disso, tem alguns outros detalhes aí que não se fala muito. Por exemplo, e se mais de um vírus entrar numa célula? E se a célula tiver uma dose do gene funcional maior do que o normal? Isso vai ser bom? Isso vai ser detrimental para aquele neurônio e para a própria criança? A gente não sabe, né? Então, tudo isso são questões que a gente vai aprender ao fazer os ensaios clínicos experimentais, né? E já existem ensaios clínicos experimentais acontecendo para algumas condições, né? A primeira que teve resultados fenomenais é uma doença chamada SMA, que é um tipo de distrofia muscular. Na verdade, essas crianças não tinham a menor chance de sobreviver. É conhecida como o flat baby, porque você segura o bebê quando ele nasce, ele não tem o menor tônus muscular. A terapia genética experimental que foi feita nesses pacientes, né? E aí são mais ou menos, acho que umas 10 famílias, uns 10 pais que toparam fazer isso. Os resultados foram inacreditáveis, é maravilhoso. Então isso traz uma esperança, né, de que essa aplicação para outras condições venha a ter um outcome muito bom, né, um prognóstico, uma trajetória muito boa. A gente não sabe se vai ser uma vez só na vida que vai acontecer, se vai ter que ter tomado diversas doses durante diversos períodos da vida. A gente não sabe nada disso. De novo, tem que fazer o ensaio clínico para saber o que vai acontecer. Bom, a outra forma de você corrigir esse gene, ao invés de colocar o gene correto para dentro, onde a célula já tem o gene mutado, é simplesmente colocar uma enzima que faz o que a gente chama de edição genética, ou seja, ela percebe o erro na molécula ou no próprio genoma e consegue corrigir. Isso ficou muito falado ultimamente porque existe uma nova classe de enzimas chamada CRISPR, que faz isso com uma eficiência extraordinária, nunca antes vista no meio acadêmico, né? Então muita gente começou a ficar entusiasmado de que isso poderia ser uma ferramenta clínica. E tem alguns trabalhos que acabam saindo na mídia mostrando que talvez, né, funcione, né? O primeiro tratamento experimental clínico foi aprovado para um tipo de câncer de sangue, porque é mais fácil dessa enzima agir num tecido periférico, né? No cérebro, essa enzima não funcionaria a nível genômico. Isso porque as células do neurônio são células que não se dividem mais. E a CRISPR, para funcionar a nível genômico, precisa de uma divisão celular. Então, no sistema nervoso, a CRISPR não vai funcionar a nível genômico. Então, a gente já pode esquecer essa ideia. Mas a gente pode fazer com que alguma molécula CRISPR funcione a nível de RNA. Lembrando a aula de biologia, né? Você tem o genoma que codifica o gene. Esse gene é codificado numa molécula de RNA que vai produzir a proteína, né? Então, se a gente não consegue corrigir o DNA, a gente consegue corrigir a forma intermediária, que é o RNA. E existem algumas classes de enzimas que já conseguem fazer essa correção a nível de RNA. Então, até aí, muito legal, né? Você não precisa se preocupar com a dose do gene correto que está lá dentro, você simplesmente vai e corrige, né, o gene que está lá. Um grande problema é que essas moléculas de RNA têm uma vida curta, né? Elas não necessariamente ficam lá
o tempo todo. Então, toda molécula de RNA que nasce para produzir uma nova proteína precisaria ser, né, corrigida. Então, essa enzima teria que estar lá o tempo todo da célula. Voltamos à ideia da terapia gênica. Como é que você coloca uma enzima para dentro de todas as células? A gente tem que usar um vetor viral, alguma coisa assim. Então volta a esse mesmo problema, né, que é o problema que a gente chama de delivery. Como é que a gente coloca o gene ou a enzima de interesse para dentro do cérebro humano? Isso ainda é uma grande questão. Quem resolver isso vai ganhar aí o prêmio Nobel. A outra forma, né, que eu pensaria em fazer essa reversibilidade ou esse tratamento, ao invés de olhar para o genoma, ao invés de olhar para o RNA, vamos olhar para a proteína. A proteína que é gerada a partir de um genoma não funcional é uma proteína não funcional. O que aconteceria se a gente fizesse o que a gente chama de um protein replacement? Colocar a proteína já pronta, né, fazer a Chunk3 no modelo in vitro, purificar a Chunk3 e colocá-la de volta no neurônio humano, né? Isso seria muito legal, muito desejável, e tem uma série de aplicações semelhantes em outras condições, né? Então eu sei de uma iniciativa que está acontecendo para a síndrome do CDKL5, né, onde tem uma startup que está, né, produzindo as proteínas funcionais para fazer esse delivery dentro do cérebro, né? Isso seria feito através de uma infusão da proteína funcional no cérebro, né, esperando com que as próprias células nervosas assimilassem essa proteína funcional para dentro, né, ou usando algum reagente que favorecesse a entrada dessa proteína. Em geral, faz-se isso fazendo uma fusão dessa proteína funcional com uma proteína TAT. TAT é uma proteína que foi retirada do vírus HIV, que faz com que qualquer proteína que esteja associada a ela penetre para dentro da célula e transpasse as membranas celulares, chegando ao núcleo, né? Então isso dá para se produzir, né, em uma startup, em uma empresa, e fazer a injeção diretamente no cérebro. Questões com essa parte, né? Com qual o número de proteína que você tem que fazer? Será que a proteína vai se difundir por todo o cérebro de uma forma homogênea? Será que as primeiras células não vão receber mais proteínas do que as outras, que vão ter menos acesso ao sítio de injeção? Não sabemos, né? Uma série de experimentos estão sendo feitos em modelos animais e são muito promissores. Parece que funciona muito melhor do que a gente inicialmente havia esperado, né? Então nada como fazer o experimento para mostrar que realmente funciona ou não, né? Não adianta ficar apontando um monte de defeitos. A melhor forma de você provar ou desprovar uma hipótese é fazer o experimento. Então é isso que os cientistas fazem, né? Bom, tudo isso é buscando realmente aquela cura essencial, o fundamental, que é olhar para a causa mesmo e tentar fazer isso de uma forma de uma vez por todas, né? E como eu mostrei para vocês, tem uma série de entraves, é muito mais difícil de fazer isso. Uma outra forma de buscar uma eventual cura, um tratamento, né, que pode ser até mais especializado para um determinado sintoma, é através do tratamento farmacológico, que é o que vem sendo feito, né, pela indústria farmacêutica, pela área da biomedicina, por muitos e muitos anos. Essa busca por fármacos, né, ou por drogas que façam a reversão, né, ela atua numa forma como se fosse bypass ou contornar o problema da mutação genética e olhar para as consequências que essa mutação genética tem. Então, se o defeito da proteína Chunk3 é na sinapse, será que não existe alguma droga que faz com que a sinapse se forme mesmo na ausência de uma proteína Chunk3 funcional? E a gente já sabe que existem essas drogas, né? O IGF-1, que é o Insulin Growth Factor 1, é uma molécula que, né, permite com que essas sinapses se formem mesmo na presença de defeitos genéticos, né? Então essa é uma droga candidata. Bom, deve ter muitas outras drogas aí que sejam mais eficientes. E quando eu falo de eficiência, eu falo do quê? Eu falo de penetração no cérebro, eu falo de estabilidade da droga no corpo e eu falo de o quão
realmente ela funciona, né? Porque tem algumas drogas que podem funcionar um pouquinho, mas tem uma série de efeitos colaterais. Outras drogas funcionam melhor, tem um efeito colateral reduzido. Então a gente fica buscando qual que é a melhor droga, qual seria a droga mais eficiente, né? Então, esse é a busca farmacológica. A indústria farmacêutica tem sido bloqueado muito nessa busca por essas drogas, porque tem usado um modelo animal. O modelo animal, para algumas síndromes, funciona muito bem, para outras não funciona tão bem assim. No caso do SHANK3, é uma bagunça, né? O modelo animal, na mão de um funciona, na mão de outro não funciona, dependendo do tipo de mutação. Você vê uma coisa, você vê outra, meio complicado aí, né? Então vai levar algum tempo aí até a gente entender exatamente o que está acontecendo com o modelo animal de SHANK3, né? Que é o modelo do camundongo. Pode ser que se fizer um modelo de macaco seja mais claro o que aconteça, né? Mas enfim, o meu laboratório, por exemplo, optou por não confiar mais nesses modelos animais, porque o que a gente sabe que 99, vou repetir, 99% das drogas testadas em modelos animais não funcionam em humanos. Então, algumas pessoas, como eu, têm abandonado esse modelo animal ou usado o modelo animal apenas para um teste de toxicologia ou para uma validação de alguma coisa, mas não tem usado o modelo animal para a descoberta de novas drogas, né? A gente usa o quê? A gente usa a célula reprogramada do próprio paciente. É isso que a gente chama de reprogramação celular, onde a partir da célula de um paciente que tem uma mutação no SHANK3, a gente reprograma essa célula para um estágio embrionário, né? A gente cria uma célula tronco embrionária daquela pessoa, porque durante esse processo de reprogramação, todo o genoma, inclusive a mutação do SHANK3, é capturada nesse estágio embrionário. E a partir dessas células tronco, a gente consegue reproduzir em laboratório, através de uma série de coquetel de fatores, né, a gente consegue reproduzir um mini cérebro daquela pessoa. E é um mini cérebro funcional. Então ele se comporta, ele tem uma estrutura semelhante ao cérebro humano, ao córtex, a gente foca no córtex, né? Com as camadas do córtex, ele se desenvolve da mesma forma que acontece no embrião e ele é funcional, ele é capaz de criar redes neurais que sejam coordenadas, sincronizadas e amadurecer da mesma forma que o cérebro humano amadurece. E a gente tem mantido esses minicérebros por até um ano e meio, né? E a gente consegue observar até o que a gente chama de ondas de network, ou seja, são semelhantes ao que a gente consegue capturar através de um EEG, né? Quando você faz aquele teste de EEG. Então, por exemplo, no caso de epilepsia, a gente conseguiria recapitular o ataque, a convulsão, né, do minicérebro daquela mesma pessoa. Então a gente conseguiria testar drogas contra a epilepsia de uma forma personalizada, porque a gente sabe que tanto a dose, o tipo de droga ou a combinação de drogas que funciona para um não funciona para outro. Então isso permite com que você acelere aí, né, a personalização do tratamento, né? Então isso que a gente chama de medicina personalizada e uso dos minicérebros para tentar entender como que essas drogas atuam no sistema nervoso. Assim como qualquer outro modelo, o modelo de minicérebros tem uma série de limitações também. A gente não consegue crescer esses minicérebros, né, da mesma forma que o cérebro humano se desenvolve em sua plenitude, amadurecer como um cérebro adulto. Ainda a gente não consegue fazer isso. Os protocolos são muito recentes, a gente tem aprimorado isso. Mas é capaz que no futuro a gente consiga fazer isso de uma forma mais eficiente. O outro problema é a gente tem que fazer isso de forma de um indivíduo por vez, né? A gente não consegue fazer ainda 100 indivíduos por vez, né? Então esse é um outro problema. E por fim, esse cérebro está isolado dos outros tecidos do corpo, né? Existem iniciativas agora, né, e meu laboratório participa disso, onde a gente quer pegar um mini cérebro e colocá-lo numa placa, num chip, onde ele faça contato com um sistema imune, com um fígado, com um pulmão, e aí quando a gente testa alguma droga nesse chip, a gente consegue ver qual que é a reação da droga nos diferentes tecidos, não só no cérebro, né? Então esse é para onde a gente está indo, esse é o futuro, né? Mas, de qualquer forma, esses cérebros já são muito promissores, porque você já consegue testar milhares e milhares de drogas de uma vez só, ao passo que a gente fazia isso no camundongo
uma droga por vez, porque dava muito trabalho para se fazer. Então a gente ganhou aí uma escalabilidade, uma personalização muito importante. Por isso que eu estou muito feliz com esse novo modelo, né? A gente já tem descoberto outras drogas que parecem ser muito promissoras para o autismo e algumas outras síndromes neurológicas, né? Permite até com que a gente faça a recolocação de drogas, ou seja, a gente testa drogas que já existem, que já passaram pelos estágios clínicos 1, 2 e 3, já estão até em uso, né? E a gente consegue testar se algumas dessas drogas que já estão na prateleira funcionariam, né, para a condição que a gente está estudando, né? É muito capaz, é muito provável que existem drogas para Parkinson, para Alzheimer, e para outras doenças neurológicas que funcionem para aqueles que têm mutações no SHANK3, né? É muito provável que isso aconteça. E são mais ou menos, né, umas 5 mil, 10 mil drogas que se enquadram nessa categoria, né? Então, o meu laboratório tem privilegiado o uso dessas drogas. Por quê? Porque a gente quer acelerar a descoberta e recolocação de drogas no mercado. Então, um médico saindo um trabalho desse tipo, ele poderia facilmente prescrever uma dessas drogas aí para quem tem mutação no SHANK3. Essa é a perspectiva. Bom, essas são as vias que a ciência tem usado, né, para buscar formas de tratamentos e até mesmo a cura, né? Tudo isso requer uma série de colaborações, uma série de experimentos científicos que são carésimos, que levam tempo, que precisam ser replicados, né, de uma forma muito rigorosa, para que a gente não acaba cometendo erros que aconteceram no passado, de entrar com uma droga que não funciona e depois ter que retirar do mercado, né, ou uma droga que tem um efeito colateral que a gente não previa. Então, né, a ciência, como em todas as áreas, está se aprimorando. E esses novos modelos, né, principalmente o de minicérebro, é realmente muito promissor, está todo mundo muito entusiasmado com essa possibilidade, né? Então a própria indústria farmacêutica está aí, né, querendo apostar nesse novo modelo, né? Mas, de novo, tudo isso requer, né, validações e muito investimento, né? Um investimento que hoje em dia não está fácil, aí no Brasil e não está fácil aqui nos Estados Unidos. A gente depende cada vez mais da generosidade dos filantropos, né? Então, 90% do meu tempo, né, eu acabo usando, né, para conversar com pessoas ou agências de financiamento, tentar convencê-las de que esses são formas de buscar novos tratamentos. Tem que sempre lembrar que tanto a indústria quanto esses filantropos, né, ou pessoas que querem investir, se eles não têm alguém na família, se eles não estão tocados, né, por uma síndrome neurológica, a chance deles investirem é baixa, né? Eles estão procurando aí um retorno financeiro, né, que pode até acontecer, até acho justo que aconteça um retorno financeiro, né, mas é mais difícil de convencer alguém a apostar numa droga para o sistema nervoso, que desde a década de 70 a gente não tem o que a gente chama de um blockbuster, né, na indústria farmacológica, ou seja, não tem nenhuma droga, né, que a última foi o Prozac, que realmente funciona e trouxe algum lucro de todo o investimento que foi feito durante o seu desenvolvimento. Daí a hesitação, né, de se investir nessa área. Vai ter que acontecer, é uma situação de ovo ou galinha, né? Vai ter que esperar o primeiro caso de sucesso acontecer para que outros começam a se entusiasmar e investir nesse modelo, que é um modelo novo, daí o risco, né? Bom, acho que essas são as vias principais, né, onde a ciência tem se baseado para buscar, através do método científico, alguma validação, né, algum aceleramento aí desses novos tratamentos e descobertas, né? Então eu acho que o futuro é muito promissor, eu acho que a gente tem que, né, cada vez mais se agrupar, buscar informação correta, rigorosa, né, checar sempre as fontes. A internet virou um mar de fofoca, de mentiras, de diz que diz. Então, cada vez mais difícil de você saber exatamente de onde está vindo a informação correta, né? Então, tem que ser muito criterioso, né? E sempre está procurando também olhar um artigo científico que foi publicado numa revista decente. Você pode sempre estar digitando o nome SHANK3 no PubMed, né? Uma fonte aí de buscar artigos que falam sobre esse gene, né? Ou no clinicaltrials.gov,
que é o site de ensaios clínicos que acontece aqui nos Estados Unidos, que tenta reunir ao máximo as informações clínicas daquele gene ou daquela síndrome, né? Então essas são duas fontes que seriam até então confiáveis, de que tudo que está lá, né, seria uma coisa um pouco mais rigorosa, feita com detalhe, com atenção, com outras pessoas julgando também, né? E, bom, parabéns a vocês pela organização, por estar sempre buscando mais informação. É assim que começa. Começa também se agrupando, formando associações, e não tem uma fórmula mágica, é difícil mesmo. E eu acho que o caminho daqui para frente é depender cada vez menos do governo, depender cada vez menos de iniciativas privadas e formar associações de pacientes que buscam arrecadar fundos para pesquisa, né? A pesquisa, por exemplo, do meu laboratório com a síndrome de Rett é quase totalmente financiada pela Associação da Síndrome de Rett aqui americana, né? Então, é uma síndrome rara e mesmo assim esses caras conseguem levantar em $1 milhão por ano. É impressionante. Então, quando a gente quer mesmo, a gente faz acontecer. E quanto mais pessoas vão atrás, né, desse financiamento, mais rápido a ciência consegue progredir, né? Então, essa seria a minha mensagem principal, que é dessa, né, se organizem e busquem formas, né, de suportar a pesquisa, porque uma cura, um eventual tratamento, uma melhoria até no próprio diagnóstico, num biomarcador, vai vir através da ciência, né? Não tem fórmula mágica, e a ciência é devagar, ela não quer, né, cruzar caminhos aí, principalmente quando tem vida de crianças e indivíduos adultos aí, né, em jogo. Então é isso aí. Parabéns mais uma vez pela organização do congresso. Um ótimo abraço para vocês. Qualquer dúvida vocês conseguem estar conversando, se comunicando comigo por e-mail. Meu e-mail está na minha página do laboratório. Ou fico postando novidades também na página do Facebook. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.